Nesta segunda-feira, o governo detalhou o projeto de lei orçamentária anual de 2025. Vou chamar o André Anelli, porque ele vai contar para a gente que as despesas obrigatórias devem aumentar, né? Seu André Anelli está disponível já para entrar na nossa tela. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De fato, o governo federal entregou o projeto de lei orçamentária anual na semana passada, no fim do prazo, e detalhou, então, esse orçamento no dia de hoje. O crescimento das despesas obrigatórias é de 107,6 bilhões de reais. Esse número é tido como resultado de comparação com o último relatório de despesas e receitas divulgado para esse ano, ou seja, então, no ano que vem, aumento de 107 bilhões e 600 milhões de reais com despesas obrigatórias. Essas despesas puxadas principalmente pelos pagamentos previdenciários, como, por exemplo, o pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC, e também o pagamento de salários e encargos do funcionalismo público. Ao todo, o orçamento prevê 5 trilhões 870 bilhões de reais de verbas. Metade desse dinheiro deve ser destinado, cerca de 2 bilhões e trilhões, melhor dizendo, 770 bilhões de reais, deve ser destinado para o pagamento de despesas financeiras, que seriam justamente pagamento de juros, empréstimos e refinanciamentos, ou seja, mais da metade desse orçamento, então, destinado para o pagamento desses juros, empréstimos e refinanciamentos. E aí, para o governo federal cumprir a meta do déficit zero do arcabouço fiscal, ou seja, igualando despesas e receitas, conforme a gente já vinha antecipando desde a semana passada, de fato, o Ministério da Fazenda quer então emplacar o aumento da alíquota da CSLL, a Contribuição Social sobre Lucros Líquidos, e também dos JCP, os juros sobre capital próprio. Essas duas medidas já foram recusadas no Congresso Nacional, mas o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que acredita no apoio e na compreensão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para aprovar essas medidas necessárias para o equilíbrio das contas públicas. O presidente Lira, justiça seja feita, talvez seja um dos grandes parceiros da agenda econômica do país. Graças a ele, a reforma tributária tramitou no Congresso Nacional com celeridade, com prioridade. O ano passado, todas as nossas agendas, todos os projetos que a gente apresentou foram tratados de maneira muito responsável, seja com ele, seja com os líderes da Câmara. Tivemos que fazer as negociações que são da democracia, eles têm perspectivas que trazem do Congresso, das bases. Então, eu diria que o presidente Lira é alguém que é muito parceiro e que certamente vai entender os números, as projeções e nos ajudar com as alternativas, porque sei que o compromisso dele também é com a estabilidade fiscal do país. A gente relembra que o posicionamento recorrente do Congresso Nacional tem sido o de contrariar as propostas do governo federal de aumento de alíquotas, aumento de impostos. Até por conta disso, o aumento da alíquota da CSLL e também do JCP acabou não sendo aprovado no Congresso Nacional, que tem atuado em linha com o que o próprio mercado financeiro vem exigindo nos últimos tempos, que o governo federal não apenas aumente a arrecadação, mas sim corte os gastos, corte justamente aquilo que acaba drenando o dinheiro público. O governo federal, por outro lado, vem alegando que vem cortando esses gastos na ordem de 25 bilhões e 900 milhões de reais já para o ano que vem, conforme foi anunciado no último mês de julho, e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que não se trata de uma sanha arrecadatória do governo, essas propostas de aumento de alíquota, mas sim uma responsabilidade do governo de equilibrar as contas públicas e fazer com que cada um pague o imposto que é devido. O nosso foco não é nem a sanha arrecadatória, nem deixar de... O nosso foco é equilibrar o orçamento do país. Esse é o grande norte. E se for preciso fazer revisão de gasto, nós vamos fazer, como já começamos a fazer. Nós vamos bloquear, contingenciar o orçamento, como já fizemos. E nós vamos atrás de quem não paga tributo direito no país. Nós não vamos deixar de fazer isso também, porque isso é devido ao nosso país. O nosso país é um país de muita desigualdade, que se reflete em desigualdade tributária.
O Ministério da Fazenda agora aguarda então a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei orçamentária anual, o Congresso que já vai entrando em um compasso mais devagar por conta das eleições municipais que vão se aproximando. Os deputados e senadores, a grande maioria deles acaba saindo aqui de Brasília, indo até os seus colégios eleitorais, indo até mesmo as suas cidades ali, justamente para apoiar os candidatos a prefeito e também vereadores. E, por conta disso, a pauta de votações do Congresso Nacional fica mais atrasada. Mesmo assim, da mesma forma que o governo federal tem prazo para o envio do projeto de lei orçamentária anual, o Congresso Nacional, melhor dizendo, o Legislativo também tem a obrigação de fazer a aprovação ou não das contas públicas, avaliando essas contas já para o ano que vem. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Eu quero trazer em números para vocês de que maneira que esses gastos obrigatórios eles podem impactar nas contas do governo no ano de 2025. A gente está falando, por exemplo, de uma estimativa de alta no caso dos benefícios previdenciários de 71,1. E a gente está falando de bilhões aqui, tá? Aqui é 71,1 milhões, né? Tá certo, bilhões. 71,1 bilhões. Então, ele está puxando as altas das outras despesas obrigatórias. Com pessoal e encargos sociais, são 36,5 bi. Se a gente falar das despesas obrigatórias com controle de fluxo, 11,3. Benefícios de prestação continuada, o chamado BPC, 6,6. E abono e seguro-desemprego, 6,5. São todas as estimativas de alta dessas despesas obrigatórias que o governo federal terá de lidar. E isso coloca em xeque uma regra que o próprio governo federal colocou para si, que é o arcabouço fiscal. Explica por quê, Gani. Pelo seguinte, Evandro, as despesas obrigatórias, principalmente os benefícios previdenciários, BPC, o governo resolveu atrelar ao aumento do salário mínimo e não simplesmente a variação da inflação. Por quê? O aumento do salário mínimo, ele segue a recomposição inflacionária, então teve a inflação, recompõe, mais uma variação do PIB. Então você tem um aumento real. Só que ao vincular o salário mínimo às despesas previdenciárias e outras despesas de encargos sociais, de pessoal, do funcionalismo público, do BPC, você puxou todas essas despesas para cima. E aí, você tem um arcabouço fiscal que tem uma meta. Essa meta é lá o déficit zero, com uma tolerância de 0,25 neste ano, né, por cento do PIB, deficitário, em 2024, e no ano que vem, zerar isso daí. Agora, fica muito difícil zerar, ter um déficit zero. Lembrando que o déficit primário zero já é excluindo as despesas com juros, hein? Dá conta, porque se botar as despesas com juros, evidentemente que a gente exatamente, a gente é negativo. Então não dá, porque a despesa, ela se tornou crescente, tem que pagar. Não posso deixar de pagar um aposentado, não posso deixar de pagar o funcionário público. A despesa é crescente e eu não tenho uma arrecadação suficiente. A despesa vai se tornar maior do que essa arrecadação, mesmo excluindo as despesas com juros, e não vai fechar a conta nunca. E aí, Gustavo Segre, a gente tem uma outra meta que é importante também, que é a meta relacionada ao déficit, porque o governo trouxe uma estimativa de tentar cumprir um déficit zero, ou ficar muito próximo ali, 0,25, que estaria dentro, então, dessa meta prevista, quando a gente fala de algo negativo. Isso também se torna um desafio para o governo diante disso, né, Segre? Absolutamente, e foi um enrolation que o governo fez para tentar aumentar a despesa e que não parecesse que estava aumentando a despesa. Devemos lembrar, imaginemos que em lugar do arcabouço fiscal estamos com um teto de gastos. O que o teto de gastos determinava? Orçamento, gasto, ano anterior, mais inflação do ano anterior, era o teto para esse ano. O governo com o arcabouço fiscal vinculou a arrecadação, por isso que tem tanta apetite arrecadatório. Não é verdade o que estava falando a pessoa que estava comentando aí. Não estamos querendo aumentar a arrecadação. Estão querendo aumentar a arrecadação? Sim. E vou justificar. Estão querendo aumentar 1% a contribuição social sobre o lucro líquido de todas as empresas. Todas as empresas. Isso aumenta a carga tributária. E 2% os bancos e entidades financeiras. Isso aumenta a carga tributária. E juros sobre capital próprio. Isso aumenta a carga tributária. Não venham enganar a gente que não somos babacas, que não somos enganados. Estão querendo aumentar a arrecadação, sim. E agora vem o desafio. Pelo arcabouço fiscal, eles podem, como a arrecadação está subindo, eles podem ter um gasto adicional ao ano anterior de até 2,5%. Quando você propõe esse arcabouço fiscal,
Para esse ano 2024, a primeira proposta era 0,5% de superávit no ano que vem, 1% em 2026. Não vai ser cumprido. Nesse ano, o limite permitido pelo arcabouço fiscal seria déficit de 0,25%. Traduzindo, 28,8 bilhões de reais que o governo pode gastar a mais do que arrecada. Só que quando a gente faz janeiro, julho, estamos em quase 90 bilhões de déficit. Então quer dizer que ele teria que ter, nos últimos 5 meses, um superávit de 60 bilhões para estar no pior dos limites. Não terá. Não tem arrecadação recorde que resolva quando você tem um gasto recorde que aumenta. E aí vem a outra desculpinha. E 2 indicadores que são complexos. Dívida pública versus PIB, superior a 80%, luz amarela. Tem alguma coisa errada aqui. Déficit nominal, ou seja, arrecadou, gastou, faltou dinheiro, pagou os juros da dívida, faltou mais dinheiro. Quando esse valor chega perto de 10% e está 9,6%, é outra luz. E não é amarela, não, é vermelha. Porque o governo não consegue pagar as contas, tem que se endividar. Cada vez a dívida é maior, porque além do capital tem que financiar os juros da dívida. E alguém disse, gente, será que eles vão conseguir pagar? Perante a dúvida, aumenta os juros. Por isso os juros futuros estão aumentando também. Então, o governo está num problema que ele mesmo criou. E isso que muito bem explicou Alan Gani, que está na nossa tela, é o que vai complicar tudo, porque o governo está aumentando, por exemplo, o salário mínimo 6,87%, com uma inflação de 4,62%, que seria que vale para o teto de gastos, se tivéssemos. Então, está tudo errado. Mas eles, qual é a preocupação? Gasta, continua gastando, de alguma forma a gente se vira. Não vai se virar, não. Agora, Alan Gani, quando a gente fala da Previdência, né, nesse dado que nós temos aqui, pode jogar de novo para mim na tela, por favor, de um limite tão alto, de um crescimento tão grande em relação a 2024 de 71 bi, a gente está falando da necessidade de alguma reforma estruturante aqui, né? Com certeza. E a gente só está prorrogando essa reforma, jogando a bomba para frente. Em algum momento, algum governo vai ter que chegar, aliás, algum governo não, o próximo governo já vai ter que discutir uma nova reforma da Previdência. O que aconteceu? A reforma da Previdência aprovada em 2019... Evandro, ela foi praticamente anulada com os gastos da pandemia. Os 800 bilhões de reais de economia em 10 anos, a gente gastou em 1 ano por conta da pandemia. E agora, com uma regra mais benéfica no curto prazo para o aposentado, mas eu gero um problema ali na frente, a médio prazo. Então, outra reforma da Previdência.